19h30, vamos dar início aos nossos trabalhos de toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores e de todos os irmãos benfeitores que nos acompanham nesta reunião, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade, pois assim pedimos na última segunda-feira e aqui, com a graça de Deus, estamos mais uma vez. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam sintonizados com os propósitos da reunião, principalmente aqueles que nos tiram a atenção, desviam o nosso pensamento, tiram a nossa concentração e nos dificultam o entendimento dos textos reservados para a noite de hoje. E aos encarnados presentes, pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o padrão vibratório, para que a gente possa estabelecer uma aliança intensa com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando o entendimento da palavra, facilitando a fluidificação das águas que foram aqui trazidas, facilitando o trabalho do passe, enfim, facilitando todo tipo de benefícios que os nossos irmãos disponibilizam para esses breves instantes que passamos aqui e usufruindo o conforto do ambiente dessa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Primeiramente, vamos aqui dar andamento ao estudo que a gente vem fazendo, sempre que tem a oportunidade de aqui estar, é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, e é o capítulo que trata da comemoração dos mortos, os funerais. Então, a pergunta 324. Desculpa aí que eu estou meio atrasadinho. Recuperação. 324. A pergunta dirigida aos espíritos é a seguinte: os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam
sentem algum prazer, alguma satisfação, quando tomam conhecimento que estão erguendo um monumento, uma estátua, ou qualquer obra nesse sentido. A gente vê muitas vezes aí, né, em alguns cemitérios, por exemplo, obras e obras em cima de determinados túmulos. Então está perguntando isso aos espíritos, eles sentem alguma satisfação, algum prazer vendo isso, né, tomando conhecimento disso? Então a resposta dos espíritos é a seguinte: muitos comparecem a tais solenidades. Muitos comparecem quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então, olha a simplicidade dessa resposta. Os espíritos valorizam muito mais a lembrança deles, nos lembrarmos deles, do que erguer um monumento, uma estátua ou qualquer coisa que seja no sentido material. A lembrança, o fato de lembrar, de ficar pensando, né, dirigir uma oração, por exemplo, tem um significado muito maior para os espíritos. Mas isso, como disse aqui, não quer dizer que eles não possam assistir, comparecer à inauguração de um monumento desses. Tá? 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Muitas vezes a gente vê isso aí. Porque quando eu morrer, eu queria ser enterrado em tal lugar. Não queria ser enterrado aqui em Uberlândia. Queria ser enterrado, sei lá, na minha cidade natal, num outro lugar. Então está perguntando isso aqui para os espíritos. Qual que é a origem desse desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? Então, será que é por isso que elas exprimem esse desejo? Não, eu queria ser enterrado lá na minha cidade natal. Porque será que eu estou pensando que depois que eu tiver desencarnado, eu vou comparecer lá nesse local? Então vamos ver o que os espíritos respondem. E aí tem uma outra pergunta ainda, né? E essa importância, dada a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito? Então já é uma pergunta completa, né? Então, o que pensar do espírito que exprime, da pessoa que exprime esse desejo? Ela pensa, quando desencarnada, em aparecer nesse local? Ou será que isso é uma questão meramente material, demonstra então uma inferioridade do espírito? Porque, cá entre nós estamos falando da deposição do corpo. Não está sendo enterrado o espírito, está sendo enterrada a matéria, que vai se decompor. Então, qual será que seria a diferença de ser enterrado aqui ou ali, ou sei lá, do outro lado do mundo? Então vamos ver o que os espíritos respondem. A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá à dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, a resposta é exatamente aquilo que a gente comentou.
perguntando sobre isso daí. Isso é uma futilidade? Reunir os despojos mortais de todos os membros de uma família? Os Espíritos respondem que não é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então, podemos dizer que é uma questão que diz respeito só a quem está encarnado, aos membros da família que ainda estão encarnados. Às vezes é uma questão sentimental, cultural, né? Reunir os despojos dos antepassados. Mas ficou bem claro aqui, para o espírito, isso é completamente desnecessário. Não tem qualquer utilidade isso daí, espiritualmente falando. Então, é algo que interessa exclusivamente àqueles que ainda estão encarnados. E que um dia vão desencarnar e vai se tornar irrelevante para ele, enquanto espírito, estar reunido ou não com os antepassados. Né? 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Então, dependendo de quem desencarna, a gente sabe que existem, né, rituais, muitas celebrações, muitas reverências, dependendo de quem for e quem vida, né, a posição que ocupou, o significado que essa pessoa teve na sociedade. Então, muitas vezes tem uma série de homenagens, né, àquele que acabou de partir de volta para o plano espiritual. Então, está perguntando, essa alma vai ficar comovida com tudo isso? Com essas homenagens todas? Então, vamos ver a resposta. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas, quer dizer, ele está livre de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Então, se o espírito tem um certo grau de desenvolvimento, essas homenagens todas, essas honrarias todas, né? Às vezes tem funerais aí que duram não sei quantos dias, e filas intermináveis, e todo mundo tem que ir lá ver o corpo que já não tem vida mais, né? E um fala, e o outro fala, e o outro discurso, e não sei o que. Tá? Para o espírito, se ele tem um certo grau de evolução, não precisa nem ser muito, não. Isso aí não tem qualquer significado. O significado é para os encarnados. Ponto. Fica sabendo, porém, há espírito que nos primeiros momentos que se segue a sua morte material, experimenta um grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Então, aí se é um espírito ainda muito vinculado à matéria, ele desencarnou, mas ele não se libertou por completo da matéria, ainda é relativamente atrasado. Então pode acontecer esses dois extremos. Ou ele fica todo envaidecido pelas ondas, né? O grande número de pessoas ali presenciando o funeral, ou então
E ele achava, de certo, que deveria ter comparecido muita gente. Mas, como costumamos dizer, né? Não deu ibope. Não deu ibope. Então pouca gente compareceu. Aí o Espírito fica, de certa forma, decepcionado. Então essa é uma demonstração que ele ainda está muito vinculado à matéria. Porque, como disse aqui anteriormente, se o Espírito tem um mínimo de evolução, isso não vai fazer diferença nenhuma. Esses rituais é para aqueles que ainda estão encarnados. Para depois ficar não sei quanto tempo comentando, nossa, você viu quanta gente no funeral? Você viu o tamanho da fila de carros? Você viu quanta gente foi até o cemitério? É só para os encarnados. Né? E tem que ter um pensamento bem curtinho para ficar se apoiando nisso daí. Fazer uma oração com o espírito que desencarnou, aí ninguém faz. Aí ninguém faz. Muitas vezes a gente chega aí em funerais e um está falando do campeonato brasileiro, o outro está falando da política econômica, o outro está criticando o governo, né? Os outros estão brigando já por causa da herança, como é que vai repartir. Falando da última pescaria. Da pescaria, ou seja, todos os assuntos. E tem alguém fazendo oração? Não tem. O que o Espírito mais precisa são das preces, das boas vibrações. O Espírito quer lá saber da política econômica, do campeonato brasileiro, só se for muito atrasado e não tivesse desmaterializado aí. Né? Acho que não é difícil de entender isso. E a última pergunta de hoje, 327. O Espírito assiste ao seu enterro? Muita gente tem essa curiosidade. Eu vou assistir o meu enterro? Você vai assistir o seu? Bom, frequentemente assiste. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebem o que se passa. E acontece muito disso. Tem o desencarne e o espírito passa por um momento de grande perturbação. Um acidente. Morreu por um acidente. Dependendo, né, do tipo de desencarne, do grau de adiantamento do espírito, há uma demora, um certo lapso de tempo para o espírito entender o que aconteceu. Então, se ele está com essa perturbação, ele não vai assistir o sepultamento dele, não. Ele nem tem condições para isso. E muitas vezes nem tem permissão dos espíritos superiores para isso também. Ele já está perturbado, aí vai assistir o sepultamento do corpo dele. Muitas vezes ele pode nem estar entendendo o que está acontecendo. Nem entendendo. Então precisa de ter um certo equilíbrio, uma certa estabilidade, um certo entendimento para assistir passiva e pacificamente o próprio sepultamento. E entender que o que está sendo sepultado ali é um monte de matéria que vai se decompor em pouco tempo, vai se desmanchar tudo. Né? Então tem que ter um certo entendimento para acompanhar isso aí com naturalidade. Por isso que não é qualquer um que acompanha. Né? E uma outra pergunta relacionada a essa: lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? O espírito vai ficar lisonjeado de ver que tem muita gente no sepultamento? Resposta: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima.
pessoa muito importante, uma pessoa de projeção social, né? Ou com uma família muito numerosa, um enorme número de conhecidos, de amigos, e está todo mundo ali com as conversas as mais variadas, e o sentimento, um ou outro só, com o verdadeiro sentimento. Então, se vai lisonjear o Espírito ou não, vai depender do sentimento de quem está acompanhando o sepultamento. E a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes esse